Pessoal do Futebol Ilimitado, boa noite. Nosso Noite FC hoje de maneira gravada, né? De maneira gravada, você sabe muito bem que nas últimas segundas-feiras o Noite FC sempre foi ao ar normalmente. Mas como deu ali, calhou de ser o dia do aniversário do nosso Futebol Ilimitado, deu tudo errado. Então agora está entrando no ar com o nosso Noite FC em versão gravada nessa noite de terça-feira, mas que claro, vai ficar aí para todo mundo assistir depois. Eu, Fábio Castro e Jefferson Acosta, né, como foi o primeiro vídeo do nosso canal do Futebol Ilimitado, de volta aqui para comemorar esses 2 anos, que não foram feitos hoje, no dia 10, e sim no dia 8. No último domingo. Exatamente. Foi o dia da fundação aí, oficial, né, o primeiro vídeo, né, digamos assim, do Futebol Ilimitado no nosso canal, que está aí há 2 anos no ar, né, sempre trazendo para você o melhor do futebol e o pior também, claro, porque a gente não pode ficar só no bom, né, tem também a parte ruim. E a gente está sempre por aqui. Nós não vamos falar de Messi no PSG, vamos deixar esses assuntos para depois. Esses assuntos depois a gente vai aprofundar um pouco mais em relação a isso. Nós vamos falar dos assuntos pendentes, né? E claro, tocar aqui, obviamente, nesses 2 anos de canal. Antes, né, de começar o nosso vídeo aqui, nosso Noite FC, claro, dar os parabéns ao nosso mestre, Velho Lobo Zagallo, 90 anos de idade, né? A entidade do futebol em pessoa, né? Seja uma pessoa perguntar: quem você acha que representaria o futebol, se você é um ser humano que representa o futebol, não só o futebol brasileiro, como o futebol mundial, vai? Eu certamente falaria Zagallo. Zagallo acho que é a representação perfeita do que é o futebol, né? Na acepção da palavra, né? Como jogador, como treinador, como pessoa, como torcedor, né? Enfim. Exatamente, como torcedor, acho que... de várias maneiras, né? Primeiramente, boa noite, amigos do canal. Boa noite, Fábio. Ô, Jefferson, só deixa você falar, só que uma coisa, porque o que aconteceu? Teve a final da Olimpíada e até hoje a gente não fez o Dissecando, né? Que foi o último episódio do Dissecando lá das Olimpíadas da Rio 2016. Agora eu não sei se tem mais tanta validade, porque a gente tem outro ouro pra falar, né? Aí vamos ter que fazer 2 Dissecandos. Espero que se torne isso aí durante os anos uma, né? Tomara, né? Isso é legal. Só ouro. Só ouro. Dissecando só de ouro. Mas fala aí sobre o Zagallo, vai lá. Te interrompi, mas pode mandar aí. Fábio, a letra. Você falou que ele é a representação aí do futebol, mas ele é uma representação não só como jogador, mas como torcedor também. Eu acho que o Velho Lobo Zagallo tem esse espírito, né, do brasileiro. E isso ele já mostrou diversas vezes aí. Do esporte em geral, no decorrer da sua carreira como técnico da seleção brasileira, mostrando aquela fibra, né, aquela esperança, né, que o brasileiro tem, daquela superstição que nós temos também, né? Ele é bem essa nossa cara mesmo. É verdade. Então, mas, Jefferson, vamos então falar desse ouro. Parabéns. Mas vamos falar desse ouro, né, da seleção brasileira. O que você achou? Achou justa a vitória na prorrogação, né, já diante da Espanha? Com o Bali da Espanha levou um gol do Malcom, lançamento do Antony, que não fazia um bom jogo, mas conseguiu fazer um lançamento e tirar ali da carne da unha, né, esse gol na prorrogação, né? Então foi com menos emoção do que foi em 2016, que foi para os pênaltis, né? Verdade. Fábio, eu sinceramente acho que assim, as Olimpíadas, a seleção fez uma campanha razoável, né? Acho que nenhuma outra seleção fez uma campanha muito absurda, né? Tanto o Brasil quanto a Espanha fizeram uma campanha correta, né? E essa questão do merecimento, eu acho que foi um jogão, né? A Espanha atacou bem e o Brasil defendeu bem, e vice-versa, o Brasil atacou bem. Infelizmente, né, o nosso atacante Richarlison estava num bom dia, né? Estava com um pouco de azar, não conseguiu resolver o jogo com o pênalti, com bola na trave, mas graças a Deus a gente viu que o Malcom entrou bem no jogo, incendiou o jogo e trouxe esse ouro aí, como você mesmo falou. O Antony não estava bem, conseguiu aquele lançamento, e o Malcom entrou com gás e conseguiu fazer aquele gol que deu essa vitória aí pra gente, deu esse ouro, esse bicampeonato, né? Esse bi-ouro olímpico. Seguido. Aliás, se você falou uma coisa importante, né, em relação ao Richarlison, né? Porque de fato ele perdeu um pênalti, né? E ele vinha com a pressão de ser realmente o principal jogador dessa seleção, porque ele é o cara que representa, por exemplo, craque, né? A seleção principal, né? Ele é titular da seleção principal, e dos titulares da seleção principal era o único envolvido. Apesar de haver muita discussão em relação ao porquê que o Matheus Cunha não, deveria ganhar oportunidades como centroavante, porque o menino é bom, porque o cara
tem jogado muito no Hertha Berlim e tem feito sua parte também na seleção olímpica. Se não me engano, foram 25 gols do Matheus Cunha na fase olímpica, né? Apesar de nas Olimpíadas ele ter feito apenas um e ter perdido um pênalti também na primeira partida contra a Alemanha. É um jogador do qual o Brasil necessita muito na seleção olímpica, necessita muito. Aliás, dois, né? Ele fez o gol na final também, óbvio, né? Mas enfim, e o Matheus Cunha mostrou mais uma vez a sua importância e que já merece, né, de maneira assim inconstatável a vaga, né, a chance pelo menos na convocação da seleção principal, né? É verdade, Fábio. E como a seleção brasileira tá devendo, né, faro de gol, né? Fábio, acho que a gente tem uma visão, né, de camisa 9 da seleção, a gente cobra muito isso, a gente busca muito isso. Porque tivemos ótimos jogadores, craques nessa posição, né? Então a gente fica esperando alguma flor desabrochar aí, né? Algum craque surgir. O Matheus Cunha, ele tem essa capacidade. Tem esse perfil. Mas tem esse perfil, acho que para frente ele consegue aí de repente uma vaga na seleção brasileira, que tem essa vaga, Sim. Não tem ninguém. O pessoal tá cansado de falso 9 do Tite, né? Vamos ter um cara 9 mesmo. Óbvio que a gente tem aí o nome do Pedro, que é, né, um ótimo nome. Acho que a gente vem sempre falando no canal, esses 2 anos de canal, a gente sempre fala do Pedro, que ele pode sim assumir essa camisa. Inclusive, eu falei nos primeiros anos do canal que daqui a 1 ano o Pedro vai ser o novo camisa 9 da seleção. Ainda não foi, ainda não acertei, mas a gente espera aí que o Matheus Cunha e o Pedro consigam preencher essa vaga. Mas em relação como a gente estava falando do Richarlison, eu fiquei um pouco triste com a torcida, né, pessoal, nas redes sociais, enfim, falando da atuação dele. O que todo mundo não sabe é que o cara foi artilheiro, né? Artilheiro do time nas Olimpíadas, jogou muito, todos os jogos, né? Esse último jogo, a gente não tá lá para saber, mas a gente, como torcedor, já se sente fica muito nervoso. Mas imagina você, né, no jogo importante como esse, você fica nervoso. Acho que é normal. E ele também, não, como eu falei, ele não estava num dia muito especial, mas graças a Deus o time estava e ele conseguiu. Ele foi um dos responsáveis por esse ouro aí, né, que o Brasil levou. Exatamente. E Jefferson, teve nessa questão toda das Olimpíadas a polêmica, a grande polêmica em relação ao CBF e ao Comitê Olímpico Brasileiro, que foi a questão das jaquetas, né, no pódio, que é uma coisa sagrada, né, é o mesmo patrocinador para todas as modalidades, né, apesar de o Brasil no futebol, no vôlei, no tênis, enfim, ter patrocinadores diferentes, né, no atleta e também na seleção, né, de fornecedor de uniforme. As jaquetas são do mesmo fornecedor. E o Brasil, ao invés de usar as jaquetas como foi usada, por exemplo, no Ouro de 2016, a maioria dos jogadores preferiu manter a camisa da seleção no peito, né, e a jaqueta na altura da cintura. Isso causou uma grande polêmica, né, uma ruptura, inclusive, entre a CBF e o COB, que cabe até uma questão de ser multado e tal pelo patrocinador, porque a exigência, né, do fornecedor dos uniformes, dos casacos e das jaquetas das modalidades olímpicas brasileiras, havia necessidade de que houvesse, né, o pódio com as jaquetas do time Brasil, o que não foi o que aconteceu, né, Jefferson? E está rolando aí um grande bafafá, porque parece que o COB vai ter que pagar uma multa, não só para o patrocinador, mas também para o Comitê Olímpico Internacional, né, que gere as Olimpíadas, enfim. Queria que você comentasse também um pouco em relação a essa polêmica aí, né, que foi o teto de vidro, que não havia necessidade, né, Jefferson? Afinal, o Brasil foi ouro, mas nem tudo foi comemoração. Pois é, acho que uma tremenda besteira, né? Como você falou, nós levamos de bola, né, o título. Não é? Mas, enfim, acho que os jogadores também, naquele ápice, daquela emoção, nem iam pensar nisso. Então, eu acho que isso aí deveria ser... Tem uma galera que pensa diferente, pensa que foi orquestrado, planejado. Será? Se foi porque também... porque é o patrocinador, né, da seleção, que é outro. E aí o pessoal começa a achar que tinha coisa por trás. Mas acho que os jogadores não pensam, acho que eles não teriam essa
como eu falei, acho que a emoção do ouro olímpico não fariam eles pensar em algo parecido, não. Mesmo que fosse orquestrado, eu acho que não. Acho que não. Acho que eles estavam mesmo emocionados pela vitória, pelo título, e acho que o pessoal tá fazendo fofoca aí. Eu acho que foi uma infelicidade muito grande, né? Porque, como disse, a gente fala, isso sempre acarreta em problemas financeiros, né? E aí vai rolar essa multa, enfim, ela é inevitável, né, Jefferson? E teve também a polêmica com o nadador, né? Medalhista olímpico, Bruno Fratos, que também fez uma crítica pesada, né, aos jogadores da seleção brasileira por essa omissão, né? Pelo menos na concepção da palavra do próprio Bruno, que eles foram infelizes, né, nisso daí. Como todo atleta olímpico, acho que pode sim, né, de certa maneira, se manifestar, né, Jefferson? Acho que não há nada de errado nisso, né? Mas as palavras duras ali causam aquele atrito, né, Jefferson? E um atrito que, no momento de comemoração, seleção brasileira campeã, né, olímpica, ouro olímpico, e também o Brasil, o time Brasil num todo, né, trazendo mais medalhas do que foi, por exemplo, na 2016 aqui no Rio. Isso tudo gera um problema, né, que, convenhamos, né, essa Olimpíada que o Brasil fez não merecia, né? Foi uma Olimpíada muito honesta, com boas conquistas, decepções, talvez no vôlei, mas enfim, canoagem, atletismo, ginástica artística, skate, surf, uma série de medalhas, né, Jefferson? Isso, de certa forma, orgulha bastante, né, o povo brasileiro. Acho que não havia necessidade de fechar dessa forma. Em alguns momentos, Fábio, fomos garfados nessas Olimpíadas, mas ainda assim a gente conseguiu mostrar que a gente tem um legado aí em alguns esportes, como o surf, como o skate, mesmo como você falou. Que é inclusive esporte novo nas Olimpíadas, no surf. Exatamente. E agora no futebol, né? A gente está bem mostrando que no futebol a gente é forte, está forte sim, né? Não tínhamos o ouro, conquistamos 2 nas últimas Olimpíadas, isso é maravilhoso. Apesar de eu tensionar em relação à importância, eu sei que isso gera muita polêmica, assim, eu acho que o futebol masculino, né, Jefferson, ele tem a Copa do Mundo para ser o seu mundial, né, para ser o seu termo de melhor equipe, né? Então eu acho que a Olimpíada ela fica sempre à margem do segundo plano. Porém, sem dúvida nenhuma, pelo fato de ter sido uma conquista que o Brasil demorou muitos anos para conquistar, e aí, de fato, de frente, né, cara a cara, conquista 2, isso ganha uma margem. Sim. Mas eu acho que seria muito mais importante, por exemplo, esse simbolismo no futebol feminino do que no masculino, assim, com todo respeito ao que tem o futebol masculino nas Olimpíadas, né? Mas, Fábio, a questão, eu acho que não é essa, né? Como você falou, nós temos a visão da Copa do Mundo como a melhor equipe, né? Sim. É a nossa visão. É o nosso CR. Mas o que eu vejo como nas Olimpíadas? Eu acho que as Olimpíadas, o futebol olímpico vem para mostrar uma nova safra de jogadores, né? Eu vejo o futebol olímpico para mostrar também a hegemonia da seleção, né? Naquele determinado esporte. Então eu vejo sim uma importância. Eu acho que é importante que nós, torcedores brasileiros, sempre questionamos a questão do Brasil não ganhar ouro, né, ser pentacampeão e não ter uma medalha de ouro. E toda a seleção quer ver, todo país quer ver a sua seleção, né, no topo do pódio olímpico. Eu acho que isso aí é sensacional para qualquer atleta, para qualquer torcedor, entendeu? Ver a sua seleção com a medalha de ouro no peito. É importante, para mim é importante sim, tanto para o masculino quanto para o feminino. Infelizmente ainda não veio ainda, eu acho que a seleção feminina, acho que o futebol feminino ele vem crescendo, mas ainda não teve o que precisa, né, para chegar aí às cabeças, para chegar entre os melhores. Acho que infelizmente a gente está muito mal ainda para conseguir aí uma medalha de ouro olímpica. Muito bem, agora vamos falar aqui, Jefferson, para a gente passar para outro assunto de Campeonato Brasileiro. Vitória do Internacional contra o Flamengo no Maracanã, sem dúvida nenhuma, foi o resultado mais chamativo dessa rodada do Brasileirão, né? Do BR 2021. Queria que você comentasse também em relação a esse jogo. A apatia do Flamengo, né? Questão lá do Gabigol com o árbitro, enfim, uma série de questões. E mais uma vez o Yuri Alberto se sobressaindo em jogo grande, né? A gente lembra muito bem daquele jogo no Morumbi no ano passado, diante do São Paulo.
de circunstâncias parecidas, o Internacional goleou. Exatamente, Fábio. Foi uma surpresa para mim. Sinceramente, eu imaginava que o Flamengo, acho que todos que assistem, que acompanham esse time do Flamengo, estavam imaginando que fosse ser um chocolate, né? Esse Pro time outro lado, né? essa era Renato Gaúcho tá vindo aí com bastante gol. E a gente imaginou que, eu pelo menos imaginei que ia vir, que o Flamengo ia arrebentar, mas Foi arrebentado. existe o fator futebol, que as pessoas não esquecem às vezes, né? Você pode ter o melhor time, né? O melhor atacante, o melhor dupla de ataque, o melhor ataque, mas com futebol, amigo, não se brinca. Aí, como você pode ver, o Internacional dominou, tudo deu certo, né? O Flamengo não conseguiu desenvolver o futebol, né? Isso é um bom trabalho da equipe colorada, né? Como você falou do Roberto, ele estava iluminado, muito tempo que ele não fazia gol, se eu não me engano, Fábio, eu posso estar errado aqui, são 9, 10 jogos sem fazer gol. Depois você busca aí os dados, que agora eu não. Ele está Então, há muito tempo sem fazer gol. o que eu sei é que do Flamengo eram 6 jogos com vitórias, né? Na era Renato, 6 jogos com vitórias, algumas boas goleadas, como a que o Flamengo sofreu, contra o Internacional combalido na tabela, né? Que vinha de Z4, né? E que conquistou apenas a sua terceira vitória, né? No Brasileirão. Eu lembro de uma vitória sobre o Juventude, uma vitória sobre a Chapecoense e essa, né? E essa contra. Bom, eu acho que isso também mexeu muito lá em cima, né, Fábio? Porque o Flamengo, ele tá com menos 2 jogos, né? Menos 2 jogos, e essa partida seria importante para o Flamengo, que encostaria nos líderes, né? Encostaria nos cabeças do campeonato. Acabou permanecendo em balança um pouco. Acho que essa derrota coloca um pouco os pés dos jogadores do Flamengo no chão, principalmente do técnico Renato Gaúcho, para ele começar a. Mas você via alguma soberba, Jefferson, por parte do Renato, não? Sim. Você via alguma soberba por parte do Renato, não? Olha, Fábio, eu não vejo soberba, mas quando você chega num time e você tem um começo arrasador como ele teve, eu acho que foi importante esse banho de água gelada, né? Para ele dar uma acalmada, rever, que é um campeonato que tudo pode acontecer, né? Sim, assim. Tem que ter as. Pra gente não ser raso, né? Porque o que acontece? O Flamengo vem com uma proposta ofensiva, né? Uma ideia de jogo ofensiva, contando com o seu poder de fogo, como sempre foi, assim, pelo menos desde a era Jorge Jesus até aqui. E quando num jogo como esse, né? Quando você tem, por teoria, a obrigação de vencer, não pelo clássico, né? Porque o Internacional é um clube grande e aí tudo se retorce a um grande jogo da história do futebol. Agora, a diferença entre um e outro é muito clara nesse ano de 2021, pelo menos em agosto de 2021. Pode ser que daqui a um mês tudo aconteça e fique do contrário. Mas a realidade desse domingo, que foi dia 8 de agosto, era o Flamengo positivo vencendo o jogo, até com certa tranquilidade, de maneira muito sóbria. A análise era essa. O que aconteceu? O Flamengo toma um gol, ele sofre um gol. Achei uma noite horrível do Diego Alves, o goleiro. Assim, realmente não estava no jogo. Muito infeliz em alguns lances, né? De 5 chutes entraram 4. E de pelo menos 2 assim, que eu considero defensáveis. Então eu acho que a partir do momento que você sofre o primeiro gol e baixa a guarda, o Flamengo acabou sendo atropelado, né? E o jogo mostra muito isso, né? Internacional, com o poder de fogo do contragolpe, que há muito tempo não aparecia com tanta eficácia, foi lá e venceu o jogo mediante a ter saído na frente do placar, que a gente sabe, né, Jefferson, no futebol muita coisa muda, né, quando o gol sai, né? E acho que o Flamengo foi bem ruim ter sofrido o gol primeiro. Fábio, exatamente, acho que o fato do Flamengo ter tomado o gol primeiro, acho que o time do Flamengo nunca teve esse problema, né, de tomar gol. Na verdade, sempre vira, né, os últimos jogos que a gente viu do Flamengo, os jogos que ele toma gol, sempre consegue reagir.
mas é importante também dizer que quem toma o gol, né, fica um pouco mais nervoso, e quem faz o gol aumenta né, a esperança de ter uma partida melhor. Até porque fechou o primeiro tempo com 2-0, né? Que foram 2 gols do Yuri Alberto. E no segundo tempo, os gols do Tyson, olha aí, o Tyson que jogou de capitão, e o outro do Yuri Alberto, fechando o caixão, né? E aí a expulsão do Gabigol, enfim, que aí já são outros 500, né? Em relação à atuação do Diego, eu sinceramente achei que os 3 últimos gols foram defensáveis, sim, né? Acho que ele teve uma noite horrível, acho que muito tempo que eu não vejo o Diego Alves numa noite tão ruim. E, assim, eu coloco essa derrota aqui na conta do Diego, porque eu sinceramente achei que os 3 últimos gols, principalmente o terceiro gol, acho que era bem defensável, né? E eles bem se parecem um pouco. Parece que ele não consegue acertar o tempo da bola. Mal no jogo. Muito mal, muito mal. E não é só ele que estava mal, acho que todos estavam mal. O Felipe Luiz também não fez uma partida muito boa, né, defensivamente, que é uma das características dele. Não fez uma partida muito boa. E por questão de jogo sofreu, né, Jefferson? Porque o Felipe Luiz já tem uma idade um pouco avançada, né? Para correr atrás dos atacantes rápidos, como foi o caso do jogo de velocidade do Internacional, né, aplicado, né, naquela parte do lançamento diagonal, para pegar o Tyson, para pegar o Yuri Alberto, tudo isso complicou demais a vida do Felipe Luiz, né? Repete aí, por favor, Fábio, que eu não escutei. Tô falando em relação ao Felipe Luiz. Ele, por uma questão de jogo, se complicou, né? Porque o Internacional abre margem no placar e depois passa a competir no contra-golpe, no contra-ataque, na correria. Ah, sim. E ele já tá numa idade, tem uma idade avançada, né? E o Flamengo não tem esse, se você perceber... Plano B de jogo, né? Pra controlar essa situação. Há muito tempo não joga com times que tem essa interatividade, né? Não tem esse volume de ataque que o Inter colocou, né? Então, ou seja, o Flamengo sempre ataca, o volume de ataque é sempre do Flamengo. Se defender, já é como eu vinha falando alguns programas aí passados, eu estou muito tempo longe, mas eu ainda falava a dificuldade do Flamengo de defender, né? Uhum. Com o Renato Gaúcho, melhorou. Ainda você consegue perceber que ainda tem uns traços ainda daquela fraqueza na defesa que tem que trabalhar. Porque se você pega um contra-ataque rápido, né, como o Flamengo pegou algumas vezes nesse jogo, você vê que ele fica muito exposto. Sim, então precisa trabalhar bastante essa parte defensiva. Acho que é uma coisa que tem que pensar muito o Renato. Acho que ele já está pensando, inclusive, podia ser dessa goleada. Jefferson, falar então de Palmeiras e Fortaleza, vitória do Fortaleza em pleno Allianz Parque, né, de virada por 3-2, assim, virada na virada, né, porque de fato o Fortaleza conseguiu se sobressair nesse jogo. Me chama muita atenção, né, vou repetir aqui, já falou várias vezes em relação ao Campeonato Brasileiro do Fortaleza, mas ele é muito fora da realidade do Fortaleza, né, a pontuação e o jogo jogado, porque é disputa o tempo todo, é briga o tempo todo, teve uma expulsão, continuou de maneira muito preservada, sabendo jogar o jogo, e arrumou uma outra expulsão para o outro lado do Palmeiras, e a vitória acabou vindo no final, com o gol do Igor, né? Agora, assim, eu vou te perguntar aqui, e quero que você seja bem sincero, né? O Palmeiras te convence, Jefferson? É o líder do campeonato que te convence, ou você vê mais possibilidades, por exemplo, no Galo, que venceu o Juventude, e outras equipes? Porque eu vou te ser sincero, o jogo do Palmeiras não me agrada. Se você for observar jogo por jogo, os resultados são muito melhores do que o jogo jogado, né? E acho que sábado foi mais uma ruptura, né, dessa ideia de que o Palmeiras do Abel ele é bom por si só. O Abel faz suas críticas, ele costuma criticar o elenco, ele teve lá a recepção de alguns jogadores que voltaram, como é o caso do Davidson, do Dudu, mas assim, de rodagem, de carimbar mesmo, né, boas contratações, o Palmeiras não está conseguindo mais ter aquele fôlego, aquela força e aquela pressão que ele tinha, por exemplo, antes de conquistar a Libertadores. Nesse momento, eu vejo um Palmeiras muito mais estagnado,
tecnicamente falando. Aliás, daqui a pouco tem, né, o jogo de São Paulo e Palmeiras, que pode, de repente, mudar tudo isso que eu estou falando aqui, mas muito mais estagnado do que o próprio Fortaleza, por exemplo, que eu vejo um jogo muito mais agradável e de muito mais envolvimento, né, dos jogadores dentro da partida, dentro do campo de jogo. Fábio, eu acho que a pretensão, já até, inclusive, eu vi uma entrevista do técnico Abel dizendo que a pretensão do Palmeiras não é um jogo bonito, mas sim o resultado, né? Me incomoda. Ele falou isso com essas palavras? Não com essas palavras, mas isso foi preocupante. Eu tô fazendo, tô enxugando que praticamente ele falou que o resultado é o mais importante, né, do que o futebol bem jogado. Eu concordo e discordo. Discordo como torcedor, né? Mas eu concordo. Eu discordo totalmente. Torcedor eu discordo como amante do futebol, né? Porque eu acho que o resultado é importante, né? Porque é tão importante quanto jogar bem, jogar bonito, criar como o Fortaleza faz bem, né? Criatividade naquele time ali. Não vou dizer que envolve o adversário, mas que é mais agradável de assistir, né? Convenhamos. Não, o futebol, assim, eu acho muito surpreendente o trabalho do Fortaleza, porque tanto ofensivamente como defensivamente está fazendo um ótimo campeonato. De repente, mais para frente, não é que não consiga manter, né, essa pegada. Quem sabe que o time do Fortaleza, o clube em si, não tem um plantel de estrelas, né? Mas não tem um plantel de reposição, sabe disso, mas ainda assim pode surpreender bastante mais do que está surpreendendo, Fábio. Até porque os times de cima que perdem alguns jogos importantes e o Fortaleza está ganhando alguns jogos importantes, como o do Palmeiras, por exemplo. É um jogo que são 3 pontos, né, de bater no peito. É aquele 3 pontos que geralmente o torcedor do Fortaleza não considera, né? Fortíssimo o Palmeiras em casa. O cara que torce para o time do Fortaleza, vai jogar com o Palmeiras, complicado, ganhou. Pode jogar de repente com o Atlético Mineiro, que é fortíssimo, tá fazendo um ótimo. E ganhou também, ganhou do Atlético lá. Ganhou de virada. Ganhou do São Paulo no Morumbi. Com gol do Hulk, que tá todo jogo do destino dele, né, Fábio? Tá fazendo também um campeonato muito, muito interessante. Então, mas o Fortaleza ganhou do Atlético lá. É isso que eu tô falando. Sim. Eu tô te falando. O time que ganha, o Fortaleza ganhando esses duelos, né? Esses principais contra os times principais do topo da tabela, para mim é importantíssimo. Isso dá ânimo pro time continuar. Né? E eu espero que o Fortaleza não perca esse turbo, né? Digamos assim. Mantém essa ótima campanha. Daqui a pouco eu vou pedir os palpites para você em relação a São Paulo e Palmeiras, né? Já que o nosso vídeo vai ao ar antes, vou pedir para você palpitar, sim. Que aqui a gente é assim, que é cara aberto, rosto aberto. Daqui a pouco o Libertadores, lembrando que na quinta-feira tem a live da Libertadores, né? Live da Libertadores, termina a rodada da Libertadores, o Futebol Ilimitado entra com a nossa live aqui, você já sabe muito bem. Bom, vamos lá, vamos pro próximo assunto, que eu vou perguntar para você aqui em relação ao nosso canal, que já são 2 anos, e a nossa pauta hoje aqui, como é os 2 anos do canal, queria que você dissesse da sua parte um momento do canal que você acha maneiro. Eu vou começar pelo meu, que para mim, pessoalmente, né, é muito importante. A gente começou a aumentar bastante o nosso número de inscritos, nosso ritmo de inscritos, depois da nossa primeira transmissão, né, que você estava presente aqui, PSG Leipzig, que foi em novembro, né, novembro do ano passado, novembro de 2020. Foi novembro. Que foi um momento marcante, né, hoje? A gente pode falar assim que foi um ponto de partida para uma nova pegada no nosso canal, que vinha apenas com vídeos e transmissões de comentários e tal. E aí depois que a gente começou a fazer narração aqui, teve um fandom, né, uma galera a mais aí que passou a participar dos vídeos, passou a participar das lives. Então acho que foi um momento marcante aí para mim nesses 2 anos de canal. Então você teve um momento marcante? Porque 2 anos não são 2 dias, né, Jefferson? Já passou rápido, já, porque parece que foi ontem que a gente começou, mas já são 2 anos já, viu?
É. Bom, para mim acho que foi importantíssimo esse momento aí, nossa primeira transmissão, porque eu confesso, eu comentei muito com você antes da gente entrar no ar, quando a gente começou, quando você veio com a ideia de fazer transmissão, eu já tinha feito um curso de narração e eu não me sentia muito à vontade dentro. Eu pensava em fazer, mas eu não tinha tanta, como posso dizer, tanta coragem, não tinha eu achava que eu não tinha essa pegada de narração. Quando você falou que ia narrar, eu falei assim, pô, cara, o Fábio, para vir com essa força, essa coragem, amigo, vou dar esse apoio para ele, vamos cair dentro. E, porra, ficou Deu certo, né? Que bom. Eu acho que, deu, assim, eu achei que foi perfeito, né? Óbvio que, como a gente comentou na transmissão, não era a melhor transmissão, né? Mas a narração achei sensacional, você está melhorando cada dia mais. Opa. E eu acho que foi importante para mim. Não dá para fazer sozinho, não, filho. Pra mim, dá para fazer sozinho, não. Eu tentei fazer sozinho uns jogos aí. Tem que ter equipe junto. Sim. Você é bom, você consegue. Não, dá não. Que isso, é louco. É complicado. Mas, enfim, não, é complicado. Acho que tem que ter uma equipe para fazer, mas enfim, eu acho que esse foi um momento importante para mim no canal. Eu acho que também foi um momento importante esses 2 anos? Que a gente pode encaixar. Sim? Também? Sei que fosse escolher outro aí. Não, para mim esse foi o momento mais... Para mim esse e o começo, né? Que a gente... Nossas gravações que a gente não tinha muito... A gente estava começando, estava testando, estava tentando. E as nossas reuniões de pauta para tentar... Estamos só esperando, né? Baixar um pouco a poeira para voltar a fazer. Para voltar a fazer aqueles vídeos mais, né? Com a galera. Exatamente. Por exemplo, com o Wellington, agora estou programando também mês que vem voltar a fazer lá os vídeos com o Wellington. A gente fez. Foram vários no primeiro ano, né? Em 2019 a gente fez vários aí com o Wellington. E aí depois, no ano passado, a gente só fez 2. Quer dizer, fizemos só um, né? Porque o outro a gente fez em formato de áudio. Mas o outro a gente fez em vídeo, ficou só um no ano passado. E agora esse ano voltar a fazer, né? Esses vídeos com a galera, comentando e tudo mais. Agora deixar só esperar baixar um pouquinho mais a poeira, que graças a Deus, né, já tá não vou dizer que baixou totalmente, óbvio que não, está um pouco distante ainda, mas já melhorou bastante. Então a gente voltar a fazer aqueles vídeos, né, com a galera toda participando, né, que vai ser legal, vai ser bacana. Depois da segunda dose, a gente pensa em, de repente, fazer aí um... Sim, vamos voltar a fazer essa pegada aí. Transmissão tripla, ao vivo. Isso, o pessoal conheceu o canal assim, né, Jefferson? Então ele tem que manter trazer a modernidade, as novidades, né, como é o caso da narração, que está aí aos poucos pegando aí seu público, né, mas também voltar a fazer aquilo lá que chamou a atenção no começo da galera que veio se inscrever aqui, quando a gente, praticamente quando tinha poucos inscritos, né, e agora já tem um pouquinho mais, então saber unir o melhor dos 2 mundos, digamos assim, nesses 2 anos de canal, né. Com certeza. Não, acho que o importante que a gente passou aí nesses 2 anos, a importância, né, até dessa pandemia. Sim. E nessa brincadeira, Jefferson, a gente só não fez Copa do Mundo, né? Porque já fizemos Olimpíadas, já fizemos Champions League, Libertadores, Campeonato Brasileiro, campeonatos internacionais, então. Copa do Mundo, né? Por que não? Por que não? Falta pouco mais de um ano, né? 1 ano e 5 meses para a Copa do Mundo. Não, calma, acho importante esse trabalho que a gente está tendo aí desses 2 últimos anos, né? Importante a gente passar por que a gente passou. E a gente aprendeu muita coisa, cara. Acho que a gente aprendeu muita coisa aí nesse momento. São 400 vídeos no canal. 400 vídeos. 400 vídeos. E, cara, acho que daqui a 2 anos estaremos comemorando, se Deus quiser, com uma placa. Tomara. Não, assim, o crescimento vai ser ampliado no nosso canal. Tá devagar, eu digo assim, número de inscritos, porque a visualização tem que ter bastante. Mas devagarinho a gente vai chegando lá. E em breve aí esse canal vai estar bombando mais ainda, sem dúvida nenhuma, nas redes sociais, enfim, das plataformas de áudio, como a gente já falou aqui do Spotify. Aliás, Jefferson, é um momento bom para a gente agradecer, né? Porque a equipe é grande, né? Muita gente que participa do nosso canal o tempo todo aqui, como é o caso do Miro, o caso do Sidney, o caso do Wellington, da Tainá. Tainá tem feito até participações nas transmissões de jogo, né? Enfim, da Carol. Também. Isso, é uma galera grande, pesada, que está sempre aqui com a gente. Porque a gente for lembrar todo mundo, Juliana, vai ficar aqui um tempão falando, né?
Aliás, a Carol, no canal da Rede, fez aí 18 mil visualizações no último destaque da semana, né? Então Legal. é bom demais ver esse grupo aqui fortalecido no nosso futebol ilimitado, com tanta gente. É realmente bastante gente participou, passou por aqui, né? Se começar a falar um por um, vai ser, com certeza a gente vai esquecer alguém, né? Então, parabenizar de modo geral, porque não é fácil, né, já você fazer assim, né, na raça, sem apoio, né, sem patrocínio, mas nunca perder a vontade, né, essa desenvoltura que a gente tem de colocar conteúdo aqui no canal. Por exemplo, esse Na fim de semana a gente está verdade, botando Fábio, nessa que as pessoas, terça-feira. que as Porque desde pessoas não sábado, entendem. Jefferson, desde sábado a gente não colocou nada no canal, né? Foi domingo, segunda. Uhum. É um raro momento que a gente fica quase 4 dias sem postar nada no canal, porque a gente tá sempre colocando, o pessoal sempre tem conteúdo para colocar, e isso é bacana demais. Fala aí o que você ia falar, que eu tipo. Então, Barrei, eu vai lá. tô. É importante, né? As pessoas saberem que tudo que a gente faz aqui, que a gente não tá recebendo nada, a gente faz porque a gente gosta de fazer, Sim, né? A gente faz por amor. A gente começou esse canal justamente pelo amor não só ao futebol, mas ao jornalismo esporte, esportivo, né? jornalismo. Esse é o momento que isso dá alegria pra gente. Então, Sim. E a gente pegou o pior momento, né, quer que as Jefferson? pessoas entendam. Não, Porque a sim, gente começou o pelo momento canal em da agosto. profissão. E em março veio pandemia. E pandemia, né, fechou o futebol por 2 meses, né? O futebol mesmo, de verdade, o futebol Assim, mundial foi fechado por 2 meses. E naquele momento ali a gente repensou muita coisa, né? Porque como a gente vai fazer conteúdo se não tem bola rolando? Né? O espetáculo né, que a gente reverenciava aqui ficou de março a maio sem nenhuma perspectiva, né? E ainda assim a gente conseguiu fazer o canal rodar, ganhar inscritos. Então acho que o pior momento a gente pegou. O pior momento para falar de futebol, né? Claro que tem outros assuntos aí. Mas para falar de futebol especificamente, a gente pegou o pior momento. E mesmo assim a gente soube se reciclar, soube se renovar, né? E acho que deu super certo também, né? Foi até positivo por alguns aspectos. Não, com certeza. Acho que passar pelo que a gente passou foi até interessante, porque quando a gente pensou, quando a gente teve essa ideia de criar o canal, a gente conversou muito, né, Fábio? E a gente não era um momento ruim para a profissão, pelo menos para entrar, para ser um jornalista, para entrar na área do jornalismo, da comunicação, é bem complicado. Então, quando a gente entrou e tudo começou a se encaminhar, vem a pandemia e, graças a Deus, a gente está numa época, né? Está numa década interessante que a internet está propondo uma oportunidade para a gente, né? Dando um canal para a gente trabalhar, né? Sim, ampliando então, a acho voz, que isso né, também, porque a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, mas tem gente do mundo todo que pode ter a oportunidade de ver isso daqui, né? Isso é fabuloso. Exatamente. Né? Não é novidade Fábio, nenhuma isso, é até meio clichê falar isso, mas é a verdade. Né? A gente tá aqui, ó, 8h03 do dia 10 de agosto. Daqui a pouquinho tem um monte de gente de outros lugares do planeta que podem clicar, ter acesso a esse link, acesso a esse vídeo. Isso é fantástico. Acho que exatamente, Fábio. Vislumbra muito a nossa não é, vontade como posso de fazer dizer, jornalismo. Não é merchan. Não é merchan, mas para você ver, é um exemplo para você ver o raio aonde pode chegar, né, o nosso trabalho. Eu tenho um podcast, né, com um primo meu que é de narração de contos. Sim. Eu estava vendo que pessoas de Portugal estavam escutando, né, pessoas da Argentina. Então, assim, nosso conteúdo tá aí, cara. A gente pode chegar a atingir o mundo. Então, Sim. assim, a gente sempre pensou nisso, né? As pessoas não entendem que a gente faz, a gente também está fazendo para todo mundo. Para ter o alcance. Para todo mundo que queira assistir. Sim, para ter o alcance. Né? Então, quem puder, vem. Então, assim, chega junto. Para mim é gratificante demais, né, fazer parte disso. Né? Eu estou sendo muito cobrado pelos meus amigos. Né? Não, mas é claro, tem que estar, né? Tem que estar Principalmente, eu tô um pouco sumido, mas acho que esse vídeo aí eu venho carimbando a meu retorno, né? Você não pode ficar sozinho, não, Fábio. É muito chato sozinho. Que isso. Mas o Noite FC é o seu primeiro, né? Que você não tinha participado desse layout aqui. Né? Não, meu primeiro Noite FC. Não foi ao vivo, mas de certa forma já fez sua estreia. Então, pra gente encerrar, Jefferson, já que Próximo tô ao vivo. Daqui a pouquinho tem o jogo Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Hoje é no Allianz Parque, né? Isso. Então vamos lá. Palpite.
Você me pegou, hein, cara, mas eu vou apostar aí em 1-1. 1-1. Empate 1-1. com gols. Empate com gols com o São Paulo visitante, né? O São Paulo tem vantagem pro segundo jogo, né? Joga pelo Pois 0x0. eu acho que vai ser 1-1, justamente pelo clássico. Eu acho que vai ser um clássico pegado, Uhum. né? Eu acho que o São Paulo vai para cima, né? Eu acho que o São Paulo, inclusive, vai abrir o placar e o Palmeiras vai conseguir um empate. Eu acho que vai ser um jogo mais ou menos assim. Eu posso estar errado, mas eu acho que a pegada vai ser essa. Sim. Então eu vou arriscar semelhante, mas eu vou sem gols. Vou de 0x0. Sem gols? Sem gols. Acho que eu Também vou de é 0x0. propício, né? É. Né, Mas assim, com margem clássico. Com margem pro São Paulo ganhar o jogo. Mas no 0x0. E aí o segundo jogo aí já não sei. Segundo jogo Ó, eu não não vou vou me arriscar, subestimar o não. Palmeiras, não, cara. Eu não vou subestimar o Palmeiras, não, porque em Libertadores, volta e meia ele faz bons jogos. Uhum. Jogos melhores, apresentações melhores do que no brasileiro, né? Bem melhores, inclusive. Uhum. É cara de time Então, de Libertadores mesmo. Bom, Jefferson, valeu pois é. então. 2 anos de canal, estivemos aqui com atraso no nosso Noite FC. E aí conseguimos fazer um combinado de assuntos aqui, né? Conseguimos pegar a Olimpíada, conseguimos pegar o brasileiro, né? Nosso Noite FC aqui especial de 2 anos do canal. Agradecendo já mais uma vez a você, a todo mundo que assiste. Claro, todos vocês que também participam e que produzem conteúdo aqui para o nosso canal. O nosso muito obrigado, o meu muito obrigado, né? Porque eu falo por mim, eu falo por todo mundo. Quando a gente agradece os inscritos, agradece ao pessoal que visualiza, que deixa like, que comenta. Então, o nosso muito obrigado, de fato, a geral aí que participa do nosso Futebol Ilimitado. Valeu, pessoal!